espiritualidade pessoal, espiritualidade cristã na prática individual, as disciplinas podem ser uma lista bem maior do que essas que nós escolhemos, mas nós escolhemos essas disciplinas por entender que elas são aquelas que estão mais ligadas à nossa realidade, à nossa prática, como cristãos que vivem numa cidade grande, que precisam exercitar determinadas coisas que vão se perdendo ao longo da nossa própria história. Então, a gente selecionou esses dois grandes grupos de disciplinas interiores, e agora nós estamos falando da última disciplina exterior que nós selecionamos. É bom a gente lembrar que o que diferencia uma disciplina da outra, um grupo do outro. Disciplinas interiores são aquelas que trabalham a nossa postura, vamos dizer assim, dos nossos olhos para dentro, vamos falar dessa maneira, né? Aquilo que trabalha a nossa espiritualidade a partir dos nossos olhos para dentro, um olhar interior, um olhar na nossa prática pessoal, na nossa dinâmica particular. As disciplinas espirituais exteriores estão mais ligadas àquilo que a gente faz na interação, né? Na interação com o mundo que está fora da gente. Então, nós já falamos nessas disciplinas exteriores, nós falamos de confissão, nós falamos de adoração, falamos falamos de comunhão. Quando a gente falou de confissão, a gente falou não é aquela confissão dos pecados pessoais a Deus, né? Mas é de nós compartilharmos as nossas dores, as nossas fraquezas, os nossos pecados. Então, falamos de comunhão como exercício da vida comunitária e com todos os riscos que isso implica, mas como isso é fundamental para a nossa prática, para a construção da nossa espiritualidade. Um erro que muitas pessoas cometem é entender que espiritualidade é algo tão particular que ninguém tem nada a ver com isso. Não é verdade. As Escrituras nos impulsionam para vivermos a nossa espiritualidade pessoal, particular, num contexto de comunhão, onde há fortalecimento mútuo, onde há encorajamento mútuo, né? Então, a busca intencional da comunhão, da congregação dos santos, é algo essencial, é um ensino bíblico o tempo todo. Falamos da disciplina da adoração, que é a celebração da presença de Deus entre nós, com as diversas expressões que podem existir, e falamos da disciplina da simplicidade, foi o que nós falamos na semana retrasada. Semana passada foi o culto de abertura aqui do presbitério, então nós falamos de simplicidade. Na semana retrasada foi quando nós falamos de como a gente usa o nosso dinheiro, a diferença entre ascetismo e simplicidade, né? Que ascetismo fala mais de sofrimento, de abandono de qualquer bem material, defendendo aquela pobreza absoluta, enquanto que a simplicidade, ela na verdade trabalha colocando as posses, as coisas materiais, no lugar certo delas. Não é necessariamente um abdicar de tudo, mas é colocar as posses no lugar adequado, como coisas que Deus nos dá para serem desfrutados com equilíbrio, né? com discrição, com modéstia. Então, hoje a gente está trabalhando a última disciplina que nós selecionamos, que é a disciplina do serviço. A gente sempre tem começado as nossas disciplinas procurando uma passagem bíblica que aponte para isso, que fale da disciplina. Você imagina qual seria a passagem bíblica separada para a gente falar sobre serviço? Uma passagem bíblica que seja bem emblemática e significativa, falando sobre serviço? Não é difícil. Não é difícil. Como? Não está em João, mas está nos Evangelhos. Não foi o texto de João. A palavra de Jesus, exatamente. Exato. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pensou. Certo.
Exatamente. O lava-pés é o exemplo, vamos chamar assim, é a dramatização dessa palavra de Jesus. E a gente precisa situar essa palavra de Jesus no contexto em que ela foi falada, porque a gente não percebe a intensidade, o impacto que essa palavra causou na vida dos discípulos. Porque quando Jesus diz assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, esse título Filho do Homem, originalmente, ele é um título simples. É um título que era dirigido a profetas, aos profetas, né? É muito usado. O livro que é mais usado a expressão Filho do Homem é o livro de Ezequiel, em que Ezequiel é descrito como Filho do Homem. Mas, a partir de Daniel, do profeta Daniel, a expressão Filho do Homem, ela adquiriu um significado diferente. Ela passou a apontar para o Messias. Porque na visão de Daniel, Daniel diz assim, eu vejo um semelhante ao Filho do Homem, que se dirigiu ao ancião de dias. Né? Então, essa visão de Daniel dá a essa expressão Filho do Homem um significado celestial, um significado aplicado ao Messias. Então, quando Jesus usa isso, quando a expressão Filho do Homem está nos Evangelhos, ela já tem esse conteúdo aplicado, o conteúdo messiânico, aplicado ao Messias. Então, Filho do Homem passou a ser um título de uma nobreza inimaginável. O Messias não era compreendido pelo povo de Israel como alguém humilde, mas como um rei messiânico. E aí então Jesus vem e diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas as características dos reis é serem servidos e mandarem. E quando ele diz assim, o Filho do Homem, o rei Messias, veio para servir e dar a sua vida, Jesus vira os conceitos de cabeça para baixo. Olhando do lado cristão, na verdade ele vira os conceitos de cabeça para cima. Por quê? Vocês lembram em que contexto que Jesus fala esse versículo? Tentando lembrar, sem abrir o texto de Mateus 20. Exatamente. Para ver, quando os discípulos estavam discutindo para ver quem era o maior. Jesus fala que entre vós não é assim. Quem quer ser o maior, que seja o que sirva. Tal como o Filho do Homem, por isso começa com reticências, né? Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Então, Jesus aplica ele corrige o senso de nobreza, de grandeza que estava na cabeça dos discípulos, porque no reino de Cristo, a grandeza é servir. Por isso, a gente entende que o serviço é uma disciplina muito importante para a vida de cada cristão. É bem verdade que servir, às vezes a gente entende servir como um dever. Não passa isso muito na nossa cabeça? Servir como um dever. Por quê? Porque Cristo é digno de ser servido. Isso é um sentimento, um pensamento correto, nobre. Ele é digno do nosso servir, de que nós sejamos seus servos. Embora ele não faça muita questão disso, porque ele diz assim, eu não chamo vocês de servos, chamo de amigos. Então, para Jesus, mais importante do que a nossa subserviência, mais importante é a nossa proximidade dele. Na verdade, o sentimento do servo nasce daquele que se aproxima e conhece e, por amor, passa a servi-lo. Então, mas normalmente a gente entende o serviço cristão como um dever. Cristo é digno, Cristo merece isso. E aí então Jesus aponta que nós o servimos melhor quando servimos aos outros. Quando servimos as pessoas, nós servimos a Cristo. Mas um conceito, uma frase que eu trouxe para vocês, para a gente refletir exatamente sobre isto, é essa daqui. Nem todo ato que pode ser feito
como uma disciplina, nem todo ato de serviço que pode ser feito como uma disciplina precisa ser feito com uma disciplina. Nem todo ato que pode ser feito com uma disciplina, você sai da frente, precisa ser feito com uma disciplina. Disciplinas são, vamos dizer assim, obrigações que nós nos impomos, não é isso? Disciplina não é uma obrigação que nós nos impomos. Nós já aprendemos aqui que a disciplina espiritual é realmente uma obrigação, vamos usar isso muito entre aspas, que nós nos impomos. Por que a gente coloca entre aspas? Porque essa obrigação precisa ter uma motivação adequada, né? A motivação do coração. Existem situações que se nos apresentam como oportunidades para servirmos as pessoas, fazermos o bem ao outro, usarmos os dons que Deus nos deu, a nossa força de trabalho, a nossa capacidade, nossa habilidade, nossa inteligência, tudo aquilo que nós temos para servir ao outro. Quando tem a oportunidade, a gente não deve deixar de fazer. Existe uma passagem em Eclesiastes, se não me falha a memória, cito de cabeça aqui, que diz: não te furtes, não sei se é Provérbios ou Eclesiastes, não te furtes a fazer o bem, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Uma outra passagem que diz que aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, nisso ele está pecando. Então todas as oportunidades que a gente tem de servir, elas devem ser usadas com dedicação e com coração. Porém, então é para a gente dizer assim, eu não sirvo porque servir é uma disciplina, eu só sirvo quando eu faço isso com intencionalidade, como eu programei. Não, às vezes oportunidades surgem, estão diante de nós. Pessoas cruzam o nosso caminho, necessidades cruzam o nosso caminho. O Senhor nos colocou ali como a mão dele para buscar o bem do próximo. Então a gente não deve deixar de fazer. A Bíblia ensina isso também. Mas nós estamos falando de serviço aqui nessa perspectiva de intencionalidade. Por que o servir o outro, o abrirmos a nossa agenda para servir a outra pessoa é uma disciplina? Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que servir pode ter diversas roupas. Talvez o serviço seja, dentre as disciplinas, aquela disciplina que pode assumir a maior quantidade de expressões, né? Há inúmeras, há tantas formas de servir quantos são os dons que Deus distribui às pessoas, distribui ao seu povo. E como Deus é bem criativo, como Deus é multiforme, a graça de Deus é multiforme, existem multiformas de servirmos. Então, aqui a gente tem que lutar para não sermos reducionistas, para a gente não encolher esse sentido de servir, mas a gente pensar, eu posso servir de tantas formas quantas Deus me deu a capacidade para fazê-lo. E somos pessoas diferentes, com habilidades, com sensações, com oportunidades diferentes. Então, vamos usar a expressão serviço, você e eu, né, nós, você imagine como você poderia servir. Isso aí é você que sabe, porque você conhece suas potencialidades, você conhece o seu perfil como pessoa, você conhece aquilo que você faz com mais naturalidade, com espontaneidade, com uma boa qualidade. Então, o que fazer, que serviço praticar, ou que serviços praticar, isso daí, aí sim faz parte da nossa autodescoberta, da nossa autopercepção. E disciplinas espirituais são essencialmente um exercício de autopercepção. A gente começou falando das disciplinas interiores exatamente porque a gente passa a olhar para dentro de nós, para a gente se conhecer melhor, saber as nossas fraturas, os nossos pontos de fragilidade, as nossas deficiências, as áreas em que a gente precisa se submeter intencionalmente, voluntariamente ao trabalho, à ação do Espírito Santo. E aí então essas disciplinas nos ajudam, nos posicionam nas mãos do Espírito Santo. Quando a gente fala assim, eu entrego para o Senhor
Na nossa oração, às vezes. Quantas vezes a gente fala assim, Senhor, eu te entrego isso. Tá, mas entrega como? É só uma intenção? É só um sentimento? Né? Muitas vezes as nossas orações são orações muito sentimentais que não se traduzem em atitudes. Então, as disciplinas espirituais são as ferramentas que movem a nossa entrega. Não são as disciplinas que vão mudar a nossa vida. Elas são ferramentas que movem a nossa entrega. Quem muda a nossa vida, não existe outra ação senão o Espírito Santo, né? Senão a graça de Deus que é administrada a nossa vida pelo Espírito Santo. Não existe outra forma de trabalhar a nossa vida. Mas as disciplinas são essas ferramentas que temos para nos colocar diante de Deus. E o serviço é você que sabe como Deus te fez, como Deus te capacitou, como Deus te habilitou para servir. Então a gente pode servir de tantas maneiras, conforme as oportunidades aparecem. Mas como que o serviço se torna um exercício de disciplina? A próxima projeção vai falar sobre isso, mas eu queria que você tentasse responder. Quando é que como o serviço se torna uma disciplina para o nosso crescimento espiritual? Em que circunstância? Sim, mas como? Mas por quê? Porque, veja bem, deixa eu tentar me fazer bem claro, porque é uma sutileza mesmo, há uma sutileza nessa diferença. Uma coisa é eu servir quando uma oportunidade surge. E quando a oportunidade surge, eu sirvo de coração, estou agradando a Deus, estou honrando o Senhor e estou crescendo espiritualmente também, né? Porque estou obedecendo e servindo de coração. Então, quando a oportunidade surge. Mas o serviço é uma disciplina espiritual quando eu busco a oportunidade. É intencional, eu busco a oportunidade. Mas por quê? Em que situação, com que razão eu devo usar o serviço como uma disciplina para a minha vida? Por quê e em que ocasião pessoal, ocasiões pessoais eu devo usar o serviço como uma disciplina espiritual? Mas fale. Sim, mas qual é a razão para fazer isso? Por que é que você faz isso? Sim, mas para edificar o corpo de Cristo, você não está fazendo com a sua intencionalidade, pensando na sua disciplina. Entendeu a diferença? Eu estou pensando no serviço em si, no bem que vou fazer ao outro, o que é nobre, é importante e é necessário. Mas por que eu devo usar o serviço como uma disciplina para mim? Para me exercitar. E exercitar o que em mim? E exercitar em mim esse o quê? Por que razão? Tá sutil e profundo? A ideia é essa mesmo. É a gente procurar as intenções certas. Imagine uma situação, você, em que você serve alguém ou em alguma situação. Por exemplo, digamos que a gente tem um trabalho na igreja. E aí o pastor diz assim, nós vamos ter um trabalho assim, 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 né? E nós gostaríamos de pessoas para fazer esse e esse trabalho, essa tarefa. Você diz, estou aqui. Por quê? Porque a oportunidade apareceu, a necessidade se apresentou e você entrou na brecha. Ok? Essa é uma situação. Mas agora imagine que você tirou 3 meses de férias, imagine, e saiu daqui da cidade, da sua situação, né? da sua igreja, e não tem nenhum pastor chato para lhe pedir para
para fazer alguma coisa. Ok? Por que é importante buscar servir? Por que razão a gente deve se disciplinar a buscar servir? Talvez nós não sejamos pessoas que padeçamos desse problema, mas nós somos vulneráveis a alguns sentimentos e pecados que parece que nos atraem com a força da gravidade, atrai os corpos, né? Que é vivermos para nós. Todos os pecados que têm a origem, o egocentrismo, né? Nós temos uma tendência natural ao egocentrismo, a nos auto-beneficiarmos, a sermos autocomplacentes, né? Então, o serviço, ele, como disciplina, ele é um antídoto para esse tipo de tropeço, né? Então, veja lá. O serviço torna-se uma disciplina intencional para que eu me afaste da arrogância, do egoísmo, da inveja, da mágoa, da cobiça e de outros sentimentos e pecados que são originários da minha tendência ao egocentrismo. O serviço precisa ser usado como antídoto contra a minha tendência natural de buscar o que é melhor para mim, de me tornar vamos chamar assim, um obeso espiritual, em que busco a espiritualidade só para o meu próprio benefício. Ok? Isso ficou mais claro assim? Isso ajudou a gente a entender quando é que o serviço não é apenas uma oportunidade que se apresenta para nós, mas que nós buscamos o serviço como uma disciplina intencional. Ok? Gente, vocês são excelentes alunos que estão copiando aí. Estão copiando aí com bastante agilidade, né? A mais importante, eu sempre fui assim, né? Eu sempre gostei mais de interagir do que copiar. Aliás, uma sugestão, eu devia ter dado essa sugestão no início do curso. Vocês podiam trazer o celular e fotografar todos os slides, em vez de copiar e dar uma clicada que está ali, né? Não, mas aí você fotografou, se memoriza melhor quando está escrevendo. Mas aí mais importante do que memorizar é a gente conversar. Mas vamos conversar um pouquinho sobre isso daí, sobre esse conceito. O serviço torna-se uma disciplina intencional para que eu me afaste da arrogância. Arrogância, em que sentido? Arrogância. Sim. Então, todo o egoísmo, eu preciso, eu tenho que ter mais que os outros, eu tenho que ter melhor que os outros, entendeu? Ninguém pode sobrepujar, porque exatamente eu não tenho essa disciplina de que eu estou ali para ser. Um dia eu estava vendo na reportagem, não lembro qual foi a filha, mas o moço estava dizendo, não sei se foi uma matéria. Sim. Sim. Como o filho do dono, né? Como o filho do dono. Isso ensina a humildade, né?
Sim. E tem o seguinte, não só quando a gente nasce num berço de ouro, vamos dizer assim, mas quanto mais qualificado a gente é para alguma coisa, mais a gente tende a se sentir o rei da cocada preta, né? Mais a gente tende a se sentir superior. Então, o serviço é um antídoto contra a arrogância, contra a vaidade, né? O egoísmo, né, nem se fala, né? O egoísmo é uma tendência natural nossa. A gente tem a tendência a ser o sol, a querer ser o sol em torno de quem tudo orbita. Tudo orbita. As nossas reações negativas, as nossas reações agressivas, muitas vezes são fruto desse nosso egoísmo, né? Inconscientemente a gente se irrita porque as coisas não funcionaram como eu queria. Aí eu me coloco como referência, como centro. Essa coisa não funciona como eu quero, eu me irrito, eu me iro, eu espumejo a minha raiva, né? Isso é egoísmo. Eu julgo, eu avalio o mundo a partir de mim. Acho que as coisas devem acontecer como para me beneficiar, ainda que seja inconsciente isso, né? Egoísmo tem muito a ver com isso. A inveja e a cobiça estão muito próximas, né? Inveja e cobiça estão muito próximas. Quando eu sirvo, eu estou me esvaziando, estou vendo o valor de me desfazer, né? Ou entregar algo que é meu, que pode ser o meu talento, o meu tempo, o meu ouvido, a minha agenda, os meus recursos. Eu estou me desprendendo. É o contrário, inveja e cobiça é querer as coisas para si. Eu estou me desprendendo intencionalmente. Mágoa, curioso, né? Muitas vezes nós nos magoamos, como a mágoa muitas vezes é um subproduto do egoísmo. Eu me magoo porque alguém fez algo contra mim e eu não mereci aquilo, né? Eu quero aquilo que é de bom para mim, não aquilo que é ruim. Enfim, nós, compartilha, somos poucos aqui que podem compartilhar com a gente. Sim, porque não tem o que o outro tem. Eu passei uma vez, Aham. na adolescência, né? A gente fazia. Naquela época do pré-normal, todo mundo fazia pré-normal. Sim. Mas eu não fiz pré-normal. Naquela época, meus pais estavam com dificuldade. E minha mãe, a professora primária, começou a me dar uma responsabilidade. Uhum. E eu tinha umas colegas que faziam pré-normal, que moravam na mesma vila que eu. Naquela vila de Arrozinha Mora. Sim. Aí, quando eu passei normal, numa delas que passava, eu disse que estava comigo. Pois então. É verdade. É esquisito, né? Muitos não há. Mas a verdade, há uma lógica nisso. A lógica é que nós somos pecadores mesmo. Mesmo. Mas é uma coisa inesperada, desnecessária, né? O que acontece é que nós somos pessoas diferentes, porque os nossos pecados nem sempre são os mesmos. Os nossos pecados variam. E as pessoas são mais vulneráveis a um tipo de pecado, outros são mais vulneráveis a outros, são mais frágeis numa área da sua vida, da sua personalidade, né? Somos tentados por coisas diferentes. Tem gente que não tem essa questão de querer ter o que o outro tem, mas muitas vezes é arrogante, é vaidoso, até porque tem, não é? Até porque tem. Então o serviço é uma disciplina que nos humilha. Que nos humilha. Um outro texto que dá continuidade a essa palavra de Jesus em Mateus 20, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos, é exatamente a descrição que Paulo faz disso lá em Filipenses, quando ele fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? Qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, né? A si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte de cruz.
Então, Paulo diz, tenham esse mesmo sentimento de esvaziamento. O serviço é uma disciplina que promove isso na gente, que move o nosso coração, que ajusta os nossos sentimentos, essa nossa tendência ao autoengrandecimento, ao querer ser o centro das coisas, que é o egoísmo, ao querer ter as coisas que os outros têm, ou alcançar a posição que outros alcançaram, que é uma insatisfação com aquilo que Deus nos deu. Não é? É um sentimento de ingratidão ao que Deus nos deu. Então o serviço ajusta isso, mesmo, meio que nos achata saudavelmente. Né? Como assim? Se manifesta que coisas que você está falando? Na prática do serviço que a pessoa está fazendo, Sim. aí se manifesta na prática daquele serviço com as pessoas a realizar, esses elementos aí. Esses elementos, em maior ou menor grau, eles estão presentes na nossa natureza humana, não é? A arrogância, o egoísmo, eles em maior ou menor grau estão presentes na nossa natureza humana. Exatamente porque a gente tem essa consciência de que nenhum de nós usando popularmente a expressão, nenhum de nós é santinho, né? Nenhum de nós é imune a esse sentimento, nenhum de nós é invulnerável a essas tentações. É exatamente por isso que a gente toma o serviço e investe nessa disciplina. É como se eu dissesse assim, vou dar um exemplo para vocês. Eu trouxe esse exemplo, uma imagem aqui para a gente. Esse cidadão aí, para quem lê sobre espiritualidade, é Henri Nouwen. Não sei como é que fala, se é Henri Nouwen ou Nouwen, né? Ele é holandês, né? Porque morreu em 96. Ele era um padre católico, ele é um dos autores mais lidos sobre espiritualidade, né? Cristãos em geral, não só católicos, mas de todas as tradições cristãs, leem muito Henri Nouwen. Ele, durante 20 anos, ele foi professor em grandes universidades americanas, né? Aqui eu citei só Yale e Harvard, que estão entre as maiores. Também foi professor na Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, grandes universidades. Depois de 20 anos em que ele escreveu muito, fez muitas palestras, era conhecidíssimo, ele resolveu largar tudo e ir para uma instituição chamada L'Arche. L'Arche, você fala francês? É L'Arche? L'Arche. Que é a arca, né? É a arca. Na verdade, essa foto daí é uma foto que ele tirou. É L'Arche? Ok, L'Arche. Uhum. Isso, eu posso ter até escrito errado aqui, digitado errado. Mas o que é a L'Arche? É uma instituição para deficientes mentais. Ele passou o resto da vida dele trabalhando, ele largou as palestras, largou as universidades e passou a dedicar o tempo dele todo às pessoas que não podiam, pessoas que nem sabiam ler para ler as obras dele, pessoas que não podiam corresponder à intelectualidade dele, à capacidade dele, pessoas que apenas podiam receber o amor dele e retribuir com amor também. Então ele conta, a partir daí ele passou a escrever bastante sobre essa experiência, como isso funcionou, como isso foi enriquecedor para a vida dele, no autoconhecimento, em servir aqueles que não podiam realmente retribuir, vamos usar uma expressão de forma qualificada a presença dele. Pessoas que não liam, pessoas que não entenderiam as palestras sofisticadas dele, né? Exatamente, esse é o espírito da disciplina do serviço. Antes ele estava no topo da pirâmide, vamos dizer assim, e ele intencionalmente largou tudo aquilo, talvez por estar sentindo que aquilo estava começando a dominá-lo, né? A soberba estava começando a dominá-lo. Ele fez o caminho inverso, intencionalmente passou a servir
aqueles que não podiam retribuir. Não sei, não lembro, não sei. Mas se você procurar na internet, você vai encontrar, né? Um pouquinho da história dele. Eu não memorizei. Quer dizer, existe, porque ela falou também, na hora que serve, a gente pode ser tentado ao egoísmo, à arrogância, tudo isso. Eu acho que quando o serviço é visto como fazer um monte de coisa, talvez sim, mas quando é visto como algo do coração, quando é visto como serviço mesmo, do coração, acho que aí não seja possível, mas isso naturalmente arranca essas coisas. É isso mesmo. Então, esse daí, no começo, ele estava servindo. Eu estava na palestra, fazendo muita coisa. Exatamente. Não deixava de servir, né? Melhorava o conhecimento dos outros. Isso, também, né? Também. Mas, de repente, Mesmo coisas boas podem trabalhar contra nós, né? ter se autoavaliado e pensado que ele podia estar fazendo coisa, mas não exatamente. Por vaidade, fazendo por vaidade, né? Isso podia estar massageando o ego. Isso é muito importante. Isso é tão importante porque essa caminhada da espiritualidade, esse olhar para dentro de nós, é, em essência, algo que o Evangelho nos chama a fazer, o tempo todo. O tempo todo o Evangelho nos impulsiona, nos requer, nos desafia a olharmos para a gente e trabalhar uma coisa que os crentes muitas vezes não fazemos, que é observar a motivação. Essa é a grande questão, é isso que o Roger estava falando. A questão não é o que a gente faz. Não é se a gente trabalha muito, trabalha pouco, se a gente trabalha para pessoas que precisam, trabalha para pessoas que não precisam, se o que a gente está fazendo está tendo um bom rendimento no reino de Deus. Não, viver com Deus não é uma questão de produtividade. Viver com Deus é uma questão de motivação. Então, para Deus importa não o que nós fazemos, mas o porquê nós fazemos. Para Deus o que importa não é o que, é o porquê. Por isso que Jesus diz quando ele descreve o que acontecerá na vinda do Filho do Homem, as pessoas serão, aspas, cobradas, mas é você para a esquerda, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive enfermo, não me visitaste, estive nu e não me vestiste, estive preso, não fostes ver-me. E as pessoas perguntam, quando? Quando fizeste a um destes pequeninos, ou seja, para Cristo não importa o tamanho do que se faz, mas o espírito com que se faz. Então, nesse ponto, o serviço é algo que nos disciplina. A gente faz a coisa de forma com intencionalidade, a gente entende o porquê a gente está fazendo. A gente serve para se diminuir e não para se aumentar. E muitas vezes nas nossas igrejas, o servir, a gente deveria até mudar o nome, né? Porque não é servir, é ser visto, não é serviço, é ser visto. Não é serviço, não é? Ou é o servir-se. Então aí que está. E a gente a gente usa uma expressão assim, muito espiritual para revestir, para transformar o serviço em ser visto. A gente quer estar trabalhando para Deus, né? A gente quer estar trabalhando para Deus. Gente, Deus não precisa do nosso trabalho, né? Deus não precisa do nosso trabalho. Deus não precisa do nosso trabalho. Então, o conceito de trabalhar para Deus é um conceito muito contaminado de egoísmo. Nós é que contaminamos esse conceito de serviço. Na verdade, o que a Bíblia fala não é em trabalharmos para Deus, mas é trabalharmos em Deus, ou trabalharmos com Deus. Eu usei a expressão em Deus porque esse versículo
é um versículo que Paulo faz exatamente isso, 1 Coríntios 15, 58, você sabe de cor. Portanto, irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Por quê? Na obra do Senhor não, sabendo que no Senhor, ou seja, em o Senhor, né? No é em o, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Então nós não estamos trabalhando para Deus porque Deus não precisa, nós estamos trabalhando em Deus, em Deus. Ou seja, o que a gente faz só vale se for algo que Deus faz. Só vale se for algo que Deus faz. A gente trabalha como se Deus estivesse lá fora, né? Estivesse lá. A imagem que tem é aquela imagem renascentista, medieval, né? Deus sentado nas nuvens, o Papai Noel de barbas brancas, compridas, olhando para nós e nós trabalhando para ele dar um sorrisinho para a gente. Para ver se, quando ele... dependendo da imagem de Deus que se tem, vem um chicote na mão, né? A gente espera trabalhar bastante para que ele, que tem assim a sobrancelha cerrada, né? A testa franzida, abra os olhos e dê um sorriso para a gente, né? De tão bom que a gente foi, fazendo tantas coisas para ele dar um sorrisinho para a gente. Aqui está um pouco caricato, né? Um pouco uma caricatura, mas isso povoa o nosso inconsciente. A gente nem sempre está consciente de que tantas vezes a gente serve, mas não está servindo, né? A gente quer ser visto, não quer serviço. Ser visto pelos outros e ser visto por Deus também. Não precisa disso, né? Deus está no nosso coração, Ele sabe das nossas intenções. Por isso, o serviço cristão como disciplina, ele é algo para ser exercitado nessa dimensão. Trabalharmos em Deus, com Deus, em outras palavras. Onde é que Cristo está? Onde é que Cristo está? Eu quero estar onde Cristo está. É isso que ele quis dizer quando ele falou, quando você fez um desses pequeninos, você fez a mim. Então, o serviço cristão é essa disciplina que nos abate, que nos diminui, e a gente precisa exercitar isso tanto na mesma medida em que a gente percebe a nossa soberba, a nossa tendência ao egoísmo, a nossa tendência a nos supervalorizarmos, e a gente procurar servir sem esperar reconhecimento dos homens. É o conceito que Jesus trouxe quando falou sobre as esmolas, lá em Mateus 6, né? Não veja a tua mão direita que a esquerda fez, não sei a esquerda que a direita fez, não sei qual é a ordem que Jesus usa, né? Mas faz em secreto, faça como um exercício da sua auto-humilhação, para que você diminua, né? É o crescer para baixo. Como Jesus falou, aquele que quer ser grande tem que ser aquele que serve, mas não vale servir para ser grande, porque a gente pegou o conceito de Cristo, a gente é tão raso, às vezes a gente é tão superficial, que a gente entende, que a gente reinterpreta o que Jesus falou. A gente diz, não, então, já que eu quero ser grande, eu vou servir. Aí eu acho que Jesus diz assim, você não entendeu nada, sujeito. Você não entendeu nada. Eu estou falando da intenção. É crescer para baixo. Então, nesse ponto, o serviço cristão é um exercício espiritual, uma disciplina espiritual muito preciosa, né? Servimos com desprendimento, quando ninguém está vendo, quando ninguém sabe por que a gente faz. A grandeza não é o que você ganha pelo serviço, a grandeza é o serviço. Em si. É o efeito que ele tem dentro da tua alma, né? A grandeza do serviço é o efeito que ele provoca dentro da tua alma, que te faz entender que você precisa ser
o menor, né? Foi o que Jesus fez. Lá no texto que você lembrou no início, Rosner, em João, né? João 11. Fica semelhante àquele que serviu, que é o maior de todos. Isso. Exatamente. Então, como eu sempre falei para vocês em todas as disciplinas que a gente está estudando aqui, muitas outras coisas poderiam ser faladas sobre cada uma delas. Há livros que são escritos sobre cada uma delas, né? Mas eu acho que a gente está tocando em pontos que, na nossa experiência, talvez sejam os mais significativos, mais chaves, né, para a gente poder se pensar. Eu me vejo como alguém que precisa ser humilhado? Será que eu tenho a tendência de pensar de mim mais do que convém? O apóstolo Paulo diz, ninguém pensa em si mais do que convém, né? Então, acontece sim. Deixa eu compartilhar com vocês não é bem uma experiência, mas é um sentimento muito pessoal, né? Eu tive a oportunidade de ter uma boa formação intelectual, né? Desde cedo eu tive essa oportunidade, consequentemente, a gente desenvolve as capacidades intelectuais, a gente estudar, né? Eu sempre aprendi e fui muito estimulado a estudar, e isso faz com que a gente aprenda com mais facilidade, tenha mais desenvoltura até na partilha. Me tornei professor muito em função disso, né? No seminário fui um bom aluno, fui um aluno acima da média, e isso, para mim, é uma armadilha. Eu vejo isso para mim como uma armadilha. São todas coisas boas, né? Mas são uma armadilha para o meu ego. Não é difícil eu me achar. Então, quando eu preparo um estudo para dar para um grupo pequeno de pessoas, Deus está trabalhando em mim. Por isso eu sempre digo para as pessoas... Exato. Mas da outra vez, quando a gente deixou de fazer o estudo, não foi porque o grupo estava pequeno, porque, mas que desprestígio. Não, é porque é a questão da multiplicação, né? Eu prefiro fazer com mais pessoas aqui para que haja maior multiplicação. Então, para mim, eu costumo dizer, preparar uma aula para dar para 2 pessoas é a mesma coisa, ou uma mensagem para dar para 2 pessoas, para mim, tem sido um exercício tão precioso quanto para passar para a igreja cheia. Porque eu compreendo isso, isso eu tenho compreendido. Eu olho para mim, faço essa autoavaliação em mim e digo assim, não, eu preciso me manter, menos, Alex, menos, né? Vou me manter, me apequenar, para que eu não me envaideça. Então, esse tipo de coisa para mim é uma coisa muito boa, um exercício muito abençoador para mim, né? Estou servindo, e a gente experimenta que o Senhor está nos ensinando a fazer aquilo dentro da perspectiva que Ele quer, como um exercício, como uma disciplina espiritual mesmo. Então, isso é algo que para mim é muito precioso. Cada um de nós tem as nossas fragilidades, as nossas, sabe, onde a gente é mais vulnerável. Então, a gente utiliza as disciplinas espirituais com esse grau de intencionalidade. Certo serviço, ele trabalha a nossa humildade, né? É um aspecto muito importante. Então, assim, a gente fecha o nosso ciclo de estudo das disciplinas espirituais. Quinta-feira nós não temos, que é véspera de Natal, né? Todo mundo em casa, com a família. E 25 temos o culto de Natal. E depois, depois da virada do ano, nós vamos, nesse período aqui, eu vou programar alguma coisa para a gente estudar, alguma coisa especial para a gente estudar, certo? Já andaram pedindo para estudar o Apocalipse, né? Mas vamos ver se já vamos entrar em janeiro. Vou refletir se a gente vai falar do Apocalipse agora.